Fala aí, pessoal. Eu me chamo Alan de Oliveira, do blog Literatura Sergipana e do canal Literatura TV. E estou aqui com essa figura importantíssima de Sergipe, que é o professor Zezito de Oliveira, autor do livro Amaba, o esquecido círculo de cultura da Aracaju dos anos 1980. E eu vou agora ter com ele uma pequena palavrinha a respeito desse livro. Professor Zezito, eu gostaria de saber a respeito da criação da Associação de Moradores e Amigos do Bairro América. Muito bem, Alan. Muito boa pergunta, e é a pergunta que precisa ser feita inicialmente. E também eu quero lembrar que essa iniciativa, esse momento que nós estamos fazendo aqui, tem a parceria da Ação Cultural. E que é uma organização que atua com atividades culturais, socioculturais, em comunidades, e que é inspirada, inclusive, tem muita inspiração da Amaba, tá? Então, quem quiser saber mais sobre a ação cultural, pode procurar, tem um blog, tem um canal no YouTube, onde esse programa está sendo disponibilizado, tá? Então, em outro momento a gente pode falar mais sobre a ação cultural especificamente, mas falando sobre a Amaba, ela foi, Alan, uma associação diferente, vamos dizer assim, sui generis, uma associação especial. Ela surgiu num período muito importante da história nossa do Brasil republicano. Tem uma ditadura antes, né? E, exatamente, foi na década de 80. E ainda a ditadura, para você ver no final, a ditadura oficialmente ela encerra em 85, você deve saber disso, claro. Exato. Muitos dos nossos ouvintes também, dos nossos teleouvintes, né? Que não é só áudio, né? É visual também. E em 83 que ela foi criada. E a gente, quando criou a Amaba, a gente tinha um propósito de fazer com que o bairro América, que era um bairro esquecido, um bairro abandonado, um bairro deixado ao léu, deixado ao Deus dará, ele fosse reconhecido, visto como importante, como um bairro onde também merecia a atenção que a elite política e econômica dava aos bairros da Zona Sul. Não havia uma infraestrutura, né? Exatamente. No bairro naquela época, né? Era um bairro muito, assim, com problemas de ruas, né? De calçamento, de falta de calçamento, falta de esgoto. Então, isso criava um problema sério para a população. Porque você pense, Alan, no período de chuva era lama, era aqueles buracos, né? Aquelas crateras, entendeu? Tinha umas áreas que era mais de subida, né? O bairro não é um bairro que a gente pode dizer que tem muitos altos, mas tem uma área que é mais inclinada, assim, mais, né? Que se eleva mais. E aí, evidentemente, que quando você mora embaixo, a água, quando chove, a água forte, aquela correnteza, você sabe como é, né? Vai ter umas enchentes, alagamento. Vai arrancando pedaços da terra, do barreiro, da rua, né? Que eram ruas que não tinha calçamento, né? Não eram revestidas. Aí no verão, Alan, no verão era aquela poeira, né? Era aquela mormaço e tal. Uma coisa, pelo menos, que salvava era que a criançada jogava na rua. A rua acabava sendo, pelo menos no verão, um momento de lazer. De lazer. Um futebolzinho, um queimado, essas brincadeiras dos anos 80, né? Eram bem legais, né? Na situação precária, mas acabava sendo assim. Não havia muito movimentação de carros, como hoje, né? Aliás, não é só lá no bairro América que o fluxo de carro aumentou bastante, toda a cidade, toda Aracaju. E tinha também um problema, uma questão, que é a fábrica de cimento, né? Que a gente pode falar mais daqui a pouco sobre isso, como foi. E, enfim, então, a Amaba então nasce assim, com esse objetivo, né? Com esse propósito de melhorar as condições do bairro, de vida, né? De infraestrutura,
E também... Vocês também faziam atividades culturais também, exatamente, né? é isso que eu quero colocar. E aí a gente se destacou porque a Amaba não ficou limitada só a esse campo, a essa dimensão de questões de infraestrutura urbana, né? De questões ligadas a aspectos materiais mesmo, vamos dizer assim, né? Da vida material. Mas a gente também olhou assim com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, com muito zelo pelo aspecto imaterial, da vida imaterial, da vida simbólica, sabe? Porque a gente sabia, já estava claro, Alan, que essa dimensão educativa, essa dimensão cultural, essa dimensão mais de enriquecimento mesmo, de sentido, de valores, isso tinha impacto, tinha, como posso chamar, repercussão na questão da democracia. Percebe como isso é atual. E é interessante assim também porque teve pessoas que até se interessaram por cultura, né? Porque sim, as pessoas não tinham acesso, né? Então vocês faziam atividades assim de exposição de cinema, de teatro, dança, capoeira, né? Capoeira, entre outras atividades, né? Exatamente. A gente teve essas atividades assim com destaque e, por exemplo, teatro, nós tivemos uma atividade com teatro, uma peça, um sketch teatral, que foi exatamente como tema a poluição da fábrica de cimento, compreendeu? Então era também um trabalho que ligava essa dimensão da questão do problema que existia com a fábrica de cimento, que foi um dos maiores, com essa questão também de você tratar isso, né? Trazer isso para a população de uma maneira também, podemos chamar assim, lúdica também, e sem deixar de ser de protesto também, entende? Então, então teve esse papel, teve essa questão, isso com adolescentes. Até há de reconhecer que nesse projeto mesmo, com a peça ou sketch, acho que sketch fica melhor porque é uma peça curta, é uma peça semi-improvisada, né? Porque você tem um roteiro, mas você também tem liberdade, então a gente pode dizer de sketch, que seria o termo talvez mais apropriado. Então, é importante lembrar, esse trabalho que chamou-se A Fabricola de Cimento, do Fabricador Maluco, teve apoio da Prefeitura Municipal de Aracaju. Aí também tem outro momento interessante. O grupo teatral Pipiri, não foi isso? Que foi gerado a partir Macaquinho da Angola, desse né? projeto. Está presente também aqui no livro, teve né? a peça Macaquinho da Angola. Tem uma página aí que você pode mostrar que coloca a Fabricola de Cimento. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A Fabricola de Cimento Fabricador Maluco. Agora, isso aqui, ó. Que é exatamente o cartazinho da chamada, quando a peça foi apresentada, peça ou sketch, né, como estou usando também o termo, foi apresentado na comunidade, especialmente nas escolas. Inclusive na escola onde ela foi montada, porque houve uma oficina, que é a Escola Carvalho Neto, uma escola municipal, ainda existente até os tempos de hoje, onde, nos finais de semana, durante alguns meses, a prefeitura entrava com uma pessoa da área técnica do teatro, né, uma pessoa com bagagem preparado para poder fazer o trabalho, um trabalho assim, digamos assim, de professor de teatro mesmo, e eu era o assistente, né, o assistente de produção, de certa forma também de direção, enfim, o articulador, né, de organizar aquele grupo de meninas, alguns meninos, a maioria meninas, e que apresentou com muito brilho, assim, com muita beleza, com muita, né? Até vale registrar, Alan, que a pessoa que fez parte desse processo pela prefeitura, assim, sendo remunerada, né, sendo paga pela prefeitura para fazer isso, é uma grande escritora, uma grande dramaturga, uma grande atriz, que é a Virgínia Lúcia de Menezes, que você deve conhecê-la. E depois o Eduardo Freitas, que deu continuidade com
aquela peça que você mostrou, o primeiro cartaz, pode ter Macaquinho da Angola, Macaquinho da Angola, que é baseado num conto popular do folclore, entendeu? Sergipano. Então, foram esses dois que fizeram parte. E antecedente a isso, a gente não pode negar, e depois, porque esses projetos, esse grupo tiveram um tempo, um período determinado, acho que uns 3 anos aproximadamente, nós tivemos também iniciativas nossas mesmo, próprias, né? Organizadas por a gente, com jovens, eu e alguns jovens da comunidade, em termos de teatro, onde nós, e depois também desse projeto, desse grupo, que Pipiri, né, que se formou, Pipiri, a gente montava também esquetes, assim, e 2 foram destaque. Promessa de Políticos, que era um esquete baseado na literatura de cordel, que exatamente falava sobre essa crítica aos políticos que prometem mundos e fundos, né, para ganhar a eleição, depois quando ganha, esquece da população. Então, esse é o nosso protesto. Protesto. Teatro que a gente fez com a questão da fábrica de cimento, contra a poluição, e esse. E tinha uma outra também, baseada na literatura de cordel, que você também já deve conhecer, ouviu falar, que é a Nega Barbada que tinha o peito só. Que, inclusive, essas 2 peças, salvo engano, foi montada pelo Emboaça, lá no início. Pelo menos a segunda, a Nega Barbada, eu lembro que eu fui assistir essa montagem quando eles fizeram lá no início, quando o grupo começou. E aí nós também fizemos isso lá no bairro, né? Então essa é a história nossa com a parte do teatro, a parte cultural. Teatral. E, professor, em relação assim à formação do bairro América, né? Que ele surgiu através de um judeu, não é isso? É verdade. Aí teve a construção do presídio em 1926, né? O presídio, ele começa, assim, pode ser que é o prédio, né, o equipamento público, é o momento, assim, que o bairro começa a ter uma coisa de dizer assim, de instalação de um prédio, sabe, na região. Porque aquela região, era uma região rural, cara. É uma região rural, quer dizer, tão perto da gente, né, que a gente que mora em Aracaju, que mora perto do centro, no Siqueira, enfim, nesses bairros. E aquilo ali era sítios, era, sabe, áreas de lagoas, áreas Ela é conhecida até a região onde a penitenciária foi instalada como Caatinga da penitenciária. Então você já pegue por aí, porque sendo Caatinga, quer dizer, eram plantas, eram árvores pequenas, né, rasteiras, enfim, coisas assim de poucos, né? E aí era a paisagem do bairro, entendeu? Aí a penitenciária de Aracaju, que os meninos na década de 80 chamavam de Castelo de Gregos. É isso mesmo, eu lembro. Tinha até por causa do desenho animado, né? Por causa de He-Man, né? Exatamente. Porque ela tem aquele formato medieval, até se vale a pena mostrar uma foto aí do livro que tem, né? Quem localizar primeiro mostra, logo no início. E assim, então, eu até lembro então quando criança eu passava de ônibus assim com meus pais, né, em frente ao presídio. Achei. Aí eu dizia, quando eu crescer eu quero morar aqui. Olha, dá pra ver, tá dando pra ver todo mundo aqui, tá pra visualizar bem. Se você quiser mostrar mais perto, certo. Aí, assim, a página 16. Então, meus pais chegavam e diziam, menino, isso é a cadeia, não é um castelo não, mas é muito inocente mesmo. 16. 16. Para quem não mora em Aracaju, essa é uma foto antiga da década de 80. Eu acho que está melhor assim. Salvo engano, é década de 80, tá? Aqui no livro está como década de 80 e provavelmente eu quando coloquei, foi o que escrevi, evidentemente é isso. Fiquei meio com certa dúvida, mas de qualquer maneira é uma foto desse tempo. Não é nem tão antiga. Então é isso, foi 26. O José Zuckerman, Alan, é uma surpresa. Que eu só percebi, só fui dando conta do valor, da importância dele com o tempo, tá? Eu tive contato com ele, com a história dele, com a existência dele, para você saber, para quem está nos assistindo, na MABA ainda na década de 80. Onde? Teve lá para os anos de 84, 85, nós precisávamos
tínhamos em mente já fazer projetos para solicitação de recursos para a gente poder fazer os nossos trabalhos. Aí nós nos preocupamos em procurar elementos, fontes sobre a história do bairro. Bom, aí o bairro América, ele foi um bairro que na década de 60, especialmente, eu acho que 50 talvez, por um período assim, 70, pela Universidade Federal de Sergipe, principalmente quando a Universidade Federal foi para o campus lá de São Cristóvão, né, que fica próximo do bairro América, a universidade tinha lá naquela região um campo de estágio, principalmente para a área de serviço social. Tá? Aí eu tive contato a gente teve no início da MABA, é interessante lembrar, nós tivemos uma parceria, um apoio, que ficou dali durante uns 2 anos, 3 anos, enfim, com uma assistente social, uma professora chamada Luísa Souza, do Departamento de Serviço Social. E ela também fazia um trabalho de extensão com alunas. Não só ela, mas antes dela, outros professores também, professoras lá do Departamento de Serviço Social também faziam. Aí o que acontecia? Essas meninas escreviam nos trabalhos dela para poder fazer os TCC, né? Trabalho de conclusão de cursos, relatório de estágio. Elas recolhiam, buscavam conhecer a história do bairro, entendeu? Aí eu peguei num desses trabalhos um trecho que eu vou ler para vocês verem como é que esse José Zucman era em 84, mais ou menos 85, como é que ele era, aonde é que ele era conhecido e de que maneira. E não me chamou a atenção ali, naquele momento. Quer dizer, chamou até um certo ponto, mas depois, com mais tempo, foi que eu fui conhecendo mais sobre ele. E ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo agora, de muita xenofobia, né? muita polaridade política, né? Com essa questão da perseguição aos judeus, né? Voltando também aos comunistas, essa coisa toda. Aí o que tem lá? Do trabalhos que eu peguei, diz assim: o judeu José Zucman, ao observar esta situação, começou a lotear esses terrenos por preços acessíveis para estas famílias e até mesmo para ex-presidiários. Bom, aqui se trata do fato que José Zucman, ele estava já com a idade avançada, na década de 40, mais ou menos ali, no início de 40 também. Aí ele começou a precisar vender as terras dele, né? Mas ele teve esse olhar, um olhar assim bem interessante, porque ele compreendeu a realidade também, né, da população ali. Então, população carente. Né? Então ele não fez assim. E depois daquele tempo, o solo urbano não era tão assim, a especulação imobiliária não estava tão grande, sabe, Alan? Então, a área realmente também não era tão valorizada assim, então isso, né, acabava sendo alguma coisa que acabava ajudando bastante para ele, né, poder assumir, ter essa postura. Então, não se sabe ao certo se José Zucman era dono dessas terras ou se foi apenas o loteador. Bom, isso depois a história confirmou que ele era dono sim. Tá? José Zucman viveu muito tempo na América, aqui não diz aonde ele viveu na América, mas depois outras pesquisas vêm nos dizer que ele viveu em outros países também, e inclusive no Rio de Janeiro, antes de vir para cá, para Aracaju. Então, ele sofreu preconceito quando ele chegou aqui na América do Sul, né? Aí ele se estabelece no Brasil porque foi um país assim que na época era mais maleável, né? Não, você tem razão, aqui diz que ele foi discriminado e perseguido, pela sua origem judaica, isso mesmo. Pode seguir, diga, vai. Então, e assim, aí depois em relação a ele. Depois de José Zucman, né? Aí tem essa doação das terras, aí em 1947 tem o decreto, né, que a partir daí que é considerado o início do bairro. Do bairro, Antes disso seria um pré-início da coisa, né? E década de 60, quando vem a construção de uma escola, né, tem os frades capuchinhos. Que exatamente aí surge a igreja São Judas Tadeu, Tadeu, o complexo, né, porque é todo um conjunto de
né? Grande, convento, igreja. A fábrica de cimento no final Em dos 60, 67, 67, que gerou muitos danos insalubres, né, para as pessoas. E daí que vem a MABA, que já começamos, já falamos sobre isso, né? Você faz muito bem, exatamente é isso. Essa linha do tempo, né? Com os marcos, como você coloca bem, você lê o livro e recorda. 26, a penitenciária, a vinda de Jesuíno para o bairro e a compra daquelas terras, da maior parte das terras, em que ele chamou de Sítio América. Eu não tenho essa informação ainda precisa, mas provavelmente pelos cálculos que eu fiz assim, lendo algumas coisas assim sobre a vinda de judeus para Aracaju, quando chegaram, porque ele chegou num grupo de outros com outros, sabe? Eu tenho até aqui o nome das famílias que ele veio junto. Então como aqui informa que eles chegaram ali por meio dos anos 30, por início ali, então é calculado que ele chegou por ali, né? Período ali de 30, início. Então a gente não tem isso com certeza, mas pelo menos é um indicativo, certo? Aí cria o sítio até 47, né? Que quando loteia e em termos oficiais, aí o bairro é criado com o nome de Bairro América, dando segmento, continuidade, né? O Sítio América, Bairro América. Aí na década de 60, como você falou muito bem, teve a vinda dos Prades, com a construção daquele complexo que envolve o Santuário de São Judas Tadeu, o convento, as escolas, que eles... É melhor uma escola, não é verdade? Uma escola, o convento, a igreja, que é isso que a gente sabe, uma das referências hoje de atração turística. Agora também outra coisa, vale a pena lembrar que na década de 50, o livro a gente não trata desse aspecto, mas é importante que foi a instalação do centro da Mãe Nanã, ou Abaçá São Jorge, tá? E se torna, na cidade e no estado de Sergipe, também como uma grande referência da religião de matriz africana, né? E aí, cara, você tem uma coisa incrível esse bairro, né? Um bairro que tem... É por isso que eu coloco no livro, Alan, o primeiro capítulo, o título ele é o seguinte, ele recebe o título primeiro, que fala sobre a história do bairro, né, como se formou. Ele tem um título assim: Como se formou o território onde a Amava fez história? América, um bairro que nasce com vocação universal, tá? Que é isso que a gente está falando aqui, em que você tem a fundação por um judeu, por um cara que já veio de uma situação de perseguição em outro continente, no continente europeu, né? Ele era da área leste da região ali da Europa, né? A família tem raízes ali na Rússia, salvo engano, Romênia, naqueles países ali. E você tem depois a criação do bairro, mas depois ali 50, salvo engano, não tenho muita certeza, mas é por ali, assim, por essa faixa de 50, que é a fundação do Abaçá São Jorge, do terreiro, né, da Mãe Nanã, e 60 a Igreja dos Capuchinhos, mas a igreja, que é mais do que uma igreja, acho que vale até pena mostrar aqui, ela é um monumento, né, cara? Assim, porque inclusive o projeto arquitetônico dela está aqui, ó, página 146. É um projeto, eu posso dizer, ver se dá para ver, tá dando para ver? Pega bem? Ou então ele chega mais perto. Pode chegar mais, que você... Ela é um projeto que eu posso chamar de arquitetura moderna, né? Não é verdade? Então, ela tem assim, e é confortável, viu? Quem vier para Aracaju, não esqueça de dar um momento assim, de na Igreja dos Capuchinhos. Para a Igreja chamada, conhecida Igreja dos Capuchinhos. Com missa ou sem missa, né? Visitar. E tem uma coisa que nós não lembramos, mas que é importante. Eu não sei como é que está no livro, mas no livro está, sim, então eu estou lembrado. É do Mercado Municipal, rapaz. Que foi construído na década de 60. Então, e outra também personagem importante, embora o livro não traz destaque, porque não dava
Até porque o nosso livro ele tem um corte, né? Tem um recorte. Mas um personagem importante é o prefeito Conrado de Araújo, que foi que construiu o mercado, que é muito bonito o mercado, né? Um mercado tradicional, antigo e grande, né? E que ainda hoje movimentado, né? E também ele construiu lavanderia, escola municipal lá, tem 2 escolas. Inclusive o sítio do Conrado Araújo, José Conrado Araújo, era ali nas imediações do bairro América. Ali quando você vai para a área onde hoje é o Hospital João Alves, tá bom? Toda aquela região ali, que era todo sítio, Alain, tudo ali, todo sítio. Era o fim, assim, da cidade, né? Da parte oeste, assim, onde a cidade ficava totalmente, quase que não se tinha cidade ali, era tudo muito sítio, muito calmo, né? Aquela coisa toda, como você sabe. Uma maravilha, né? Que é viver. Uma maravilha de lugar. Então, onde hoje é o Hospital João Alves, aquela região centro administrativo, era ali que também o sítio do prefeito da época, José Conrado Araújo. Professor, muito obrigado pela entrevista. Né? Obrigado E a você assim, também. para os interessados a adquirir Amaba, o Círculo Esquecido da Aracaju dos anos 1980, né? Que é o primeiro volume. Ele vai escrever o segundo e o terceiro, né? Isso, exatamente. É só entrar em contato com o professor Zezito, que iremos deixar o contato na descrição do vídeo aqui. Muito obrigado a todos os que chegaram aqui. Só um pouquinho, Alain. Eu também tenho 2 livros que eu queria mostrar para o pessoal. Você pode até mostrar o primeiro, que são livros de referência. Isso aqui é um clássico, história, né? Isso aqui é um do bairro América. Do bairro América. E lembrando, pessoal, que quando eu falo história do bairro América, eu estou falando de história de Aracaju. Porque a gente às vezes pensa em história de bairro como história de segunda categoria. Mas não. Um bairro que tem um judeu como fundador. Um judeu fugitivo da Europa. Eu não sei, Alain, se foi fugitivo do nazismo, do nazifascismo, ou se foi da perseguição que aconteceu também nas crises ali, com a questão da instalação do comunismo e tal, que também teve alguns problemas, sobretudo com quem tinha condição, você sabe, né, financeira mais razoável, mais, né, condição de fazer parte das classes dominantes, dos grupos dominantes, né? E, então eu não sei bem, até eu tenho que pesquisar, porque há autores, acho que esse é o autor mesmo desse livro, Emanuel Souza Rocha e Antônio Vanderlei de Belo Correia, que coloca como ele vindo por causa do nazifascismo, tá bom? Mas eu vou ver em que medida, né, isso aconteceu, ou se foi por questões de conflitos étnicos e conflitos ideológicos também, tá certo? E também outro livro que eu recomendo é esse livro escrito por uma professora, uma mestre, né, que esse livro é uma dissertação de mestrado, Valéria Maria Santana Oliveira, pela editora UFES. Pode mostrar a capa, que fala exatamente sobre a fábrica de cimento, né? Sobre o conflito, muito legal esse livro, para quem quiser conhecer sobre essa história mais a fundo, tá? E me desculpe ter interrompido, tá? Agora você pode fazer a conclusão, terminar. Muito obrigado, professor. Satisfação imensa. Valeu. E obrigado a você por assistir até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu!